O desenho arquitetônico não é apenas uma representação artística, ele atua como uma formidável linguagem científica universal. A sua grande missão é traduzir as complexidades do espaço tridimensional em projeções ortogonais rigorosamente padronizadas. Nesta análise estrutural, vamos examinar a fundo os sistemas técnicos que viabilizam essa notável tradução da ideia abstrata para a matéria física. Para garantir uma progressão metódica, a nossa pauta seguirá uma ordem rigorosa e lógica. Começaremos pelos fundamentos da representação espacial. Em seguida, analisaremos a planta baixa e a sua organização horizontal. Depois, os cortes e as dimensões verticais estruturais. Passaremos pelas fachadas, com foco na proporção e estética. E, por fim, faremos a síntese completa do sistema arquitetônico. Iniciando pela nossa primeira etapa, os fundamentos da representação espacial e a lógica subjacente ao desenho técnico. A concepção de um projeto arquitetônico obedece a uma metodologia inegociável, estruturada em 4 fases essenciais. Tudo começa com a coleta de dados, que abrange a pesquisa de materiais e funções vitais. Depois, ocorre a bissorçação, caracterizada pela integração de ideias aparentemente desconexas para gerar novas soluções. A terceira fase é a avaliação, dedicada ao refinamento da viabilidade técnica e estética. Por último, temos a representação, que consolida a definição exata das formas. É fundamental destacar que uma representação negligente nesta etapa final resultará, inevitavelmente, em desvios estruturais severos durante a execução da obra. Para compreender essa linguagem visual, é imprescindível definir o conceito de projeção ortogonal. Trata-se da representação gráfica bidimensional de um objeto criada exclusivamente pela incidência de linhas perpendiculares sobre um plano de visualização. O objetivo primário desse mecanismo é transmitir dimensões técnicas com precisão absoluta, eliminando categoricamente as distorções visuais que afetam a perspectiva cônica. Avançamos agora para o segundo ponto estrutural da nossa análise, a planta baixa e a sua organização horizontal. A planta baixa é, por definição formal, uma seção horizontal cortada a aproximadamente 1,50 m do nível do piso. Esta configuração padronizada não serve apenas para ilustrar a distribuição dos cômodos. Ela revela o comportamento estrutural imperativo da obra, mapeando com extrema clareza tanto a organização espacial quanto o esquema crítico de descida das cargas estruturais até o solo. Observando o traçado técnico padrão de um layout térreo, torna-se evidente como a hierarquia espacial é documentada. O posicionamento milimétrico das alvenarias, a espessura exata das paredes e o dimensionamento rigoroso de cada ambiente são registrados de forma impecável. Essa precisão garante o mais alto nível de controle das áreas funcionais da edificação. Os componentes exigidos neste documento técnico vão muito além da marcação de paredes. É necessário detalhar posições e espessuras de forma milimétrica, apontar a localização exata de aberturas de portas e janelas e indicar as sutis diferenças de níveis topográficos do piso. Somam-se a isso a trajetória de descida das cargas estruturais e a disposição dos equipamentos fixos. A integração matemática e espacial de todos esses elementos comprova que a planta baixa atua como o plano mestre definitivo de qualquer projeto. Passamos então para o nosso terceiro tópico fundamental, os cortes e as dimensões verticais estruturais. Ao estabelecermos uma comparação direta, o papel específico de cada representação se torna nítido. A planta baixa concentra-se estritamente na largura, no comprimento e na distribuição espacial até aquele limite visual de 1,50 m de altura. O corte, por outro lado, atua como um poderoso plano secante vertical. Ele tem a função singular de revelar as alturas internas, o famoso pé direito, além de exibir todo o perfil do telhado e a volumetria interna necessária para a correta estruturação do edifício. Através do conceito de representação tridimensional, ilustramos perfeitamente a mecânica de uma seção vertical. O edifício é, de forma teórica, fatiado para expor os seus volumes interiores. Esse recurso torna visível toda a espinha dorsal estrutural, que, pela própria natureza da geometria fechada, permanece oculta e inacessível quando analisada apenas a partir de uma vista superior. Os parâmetros verticais revelados nos cortes são fatores primordiais para a estabilidade. Eles documentam o pé direito, o funcionamento das escadas e a dinâmica de circulação vertical, bem como as alturas exatas de vergas e peitoris. Contudo, o aspecto mais crítico exposto pelo corte é a definição da espessura da parede exigida para suportar as cargas do telhado e as conexões vitais com a fundação.
Um erro de cálculo nesta fase condena a integridade da estrutura inteira. Na execução bidimensional de um corte técnico finalizado, a grande exigência recai sobre as notações dimensionais precisas. As cotas rigorosas dos níveis de piso e as marcações da estrutura do telhado configuram um verdadeiro manual métrico. Este documento é o que orientará fielmente a equipe construtora na materialização das complexas diretrizes verticais da obra. A nossa quarta etapa de análise aborda as fachadas, concentrando-se na proporção e na estética. As fachadas consistem na representação ortogonal unicamente dos planos externos do edifício. A sua finalidade transcende a resolução técnica e estrutural interna. Elas comunicam de forma visual o ritmo arquitetônico, a proporção exata entre os cheios e vazios da alvenaria e, de forma essencial, expõem a beleza geométrica da obra sob a ótica do exterior. É rigorosamente a interface visual entre a edificação e o mundo exterior. O valor inquestionável desses três sistemas de representação é comprovado pelos grandes marcos da história da arquitetura. A planta baixa, por exemplo, foi a chave técnica para definir a distribuição primária de cargas nas fundações da icônica Catedral de Pisa. Os cortes verticais provaram ser indispensáveis para o cálculo da espessura das paredes portantes no monastério de Saint-Martin de Canigou, suportando as suas colossais abóbodas. E as fachadas orquestraram a perfeição do ritmo e a proporção matemática dos arcos na formidável mesquita de Solimão. Chegamos agora à etapa de síntese do sistema arquitetônico. A teoria arquitetônica recorre frequentemente a analogias biológicas primorosas para elucidar a complexidade desse sistema integrado. Uma reflexão clássica postula que a janela representa os olhos e ouvidos do prédio. A estrutura atua como esqueleto e os tijolos compõem as células da construção. Se compreendermos o edifício como um organismo, a matriz estrutural atua incontestavelmente como seu esqueleto. Qualquer falha técnica registrada nas etapas de representação desta base fatal levará o organismo construído a um colapso. Toda esta análise culmina em uma indagação conceitual profunda. A sincronização metódica da organização espacial na planta baixa, articulada com o cálculo milimétrico da descida de cargas dos cortes e com o refinamento geométrico das fachadas, forma a mais avançada tecnologia do desenho técnico. Esta tríade não é mera convenção gráfica. É a salvaguarda definitiva que garante a tradução segura e inabalável das complexas abstrações geométricas para uma realidade estrutural física, duradoura e perfeitamente estável.